Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 77 do podcast Falando de História. Eu sou Roger Lito Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E esta semana temos um episódio especial, não é assim, Paulo? Sim, porque este episódio sai originalmente a 26 de fevereiro de 2024 e fevereiro é, como sabemos, comemorado como mês da consciência negra e é uma data que, aliás, temos sempre assinalado no nosso podcast com episódios diferentes, descentrando sempre que possível este nosso olhar. Decidimos trazer então aqui um tema muito central e que já tínhamos planeado há muito tempo, que é o do tráfico transatlântico de escravizados. Mas para isso decidimos então trazer uma convidada muito especial. Exatamente, temos connosco a professora Ana Lúcia Araújo, professora na Howard University, nos Estados Unidos da América, uma universidade criada no século XIX e que é muito interessante porque faz parte das chamadas universidades historicamente negras, porque num país segregado como eram os Estados Unidos da América, desenvolveram-se instituições de ensino especialmente destinadas à comunidade afro-americana. É doutorada em História e em História da Arte e especialista em História Social e Cultural da História da Escravatura e da própria memória e do impacto da escravatura até aos nossos dias. Bom, tem uma produção realmente muito extensa nesta área, com mais de uma dezena de livros publicados sobre, por exemplo, a memória da escravatura e as políticas da reparação histórica. É claro, a pessoa ideal para nos falar de todos estes temas. E por isso agradecemos muito à professora Ana Lúcia Araújo por estar aqui hoje connosco no nosso podcast para nos vir falar deste tema tão importante que é, e tão marcante aliás, que é o tráfico transatlântico de escravizados. Preparámos aqui um pequeno guião, claro, que vai permitir desenvolvermos esta nossa conversa, mas começamos, enfim, lá para trás, mesmo pelo início, com uma pergunta muito simples, que, enfim, como é que começou este tráfico transatlântico? Obrigada. É uma pergunta difícil porque envolve séculos de história de tráfico de escravizados que começou bem antes, então, do comércio transatlântico. Já nesse período, que era o final do século XV, foi um período em que os cativos que vinham do Império Otomano e do Estado de Marrocos, através das vias transsaarianas, esses cativos começaram a ficar, o preço desses cativos começou a ficar muito caro. E enquanto no caso, o Portugal e a Espanha se lançaram nessas expedições de expansão marítima, chegaram então, no caso Portugal, chegou primeiro, né, nas costas da África Ocidental e em seguida nas costas da África Centro-Ocidental. E a partir desse contato, claro que os europeus já estavam em contato com o continente africano através do Mediterrâneo desde a antiguidade, mas é a partir desses primeiros encontros que acontecem no século XV e em seguida a partir da chegada dos espanhóis nas Américas e também dos portugueses e do desenvolvimento então do comércio, da economia açucareira de plantações de cana-de-açúcar, é que o comércio de transatlântico de africanos escravizados vai tomar as proporções que tomou a partir do final do século XVI. Então é um processo que se faz de uma maneira gradual, a partir de uma necessidade de ter cativos que já existia antes, mas agora fica mais acentuada com a chegada das Américas no cenário dessa expansão marítima. E para termos um pouco uma ideia de dimensão deste tráfico, mais ou menos em termos numéricos, quantas pessoas escravizadas é que foram transportadas para as Américas? Essa é uma questão também que hoje em dia se tem uma ideia mais clara em termos dos números, embora tenha sido um debate que continuou durante muitos anos. Hoje em dia as estatísticas desse comércio estão nessa base de dados que se chama Slave Voyages, que está na internet, que todo mundo pode acessar, e segundo as estimativas, em torno de 12 milhões de cativos foram embarcados nos portos africanos, enquanto aproximadamente 10 milhões chegaram vivos nas Américas. Então, do número de cativos embarcados, 12 milhões e em torno de 10 milhões que chegaram
vivos nas Américas. Agora, desses números é importante ter uma dimensão que é a seguinte: esses são só os números das pessoas que foram embarcadas, muitos morriam antes de serem embarcados, quando eram transportados até a costa, outros morriam durante o período de espera. E, além disso, também temos que considerar que 10 ou 12 milhões de pessoas hoje, em relação à população do globo hoje, é um número enorme. Mas, na época, considerando um tráfico que foi feito durante mais de 3 séculos, esse número era ainda mais significativo. Sim, são números realmente brutais. 10 milhões, para se ter uma ideia, é mais ou menos a população de Portugal inteiro. Sim, exatamente. Sim. E estamos a falar de populações transportadas em condições, enfim, bom, penso que todos os nossos ouvintes saberão, não é? Mas o navio negreiro não era propriamente um passeio turístico, não eram propriamente, não é passageiros de qualquer viagem. Estamos a falar de condições, em muitos casos, desumanas. Sim, o exemplo da desumanização, se a gente tomar como parâmetro o comércio atlântico de escravizados, é talvez um dos exemplos mais atrozes que se tem em termos de imigração forçada, porque é a imigração forçada transoceânica, a maior que aconteceu na história, e em condições absurdas. E neste caso também falou inicialmente um pouco já do tráfico de escravos, que já existia, neste caso, no norte da África. O que é que então distingue, o que é que diferencia o tráfico atlântico do tráfico que já existia anteriormente nesta outra região, enfim, mais a norte, claro, e de dimensão diferente, mas como é que podemos realmente separar as águas? Sim, existiam vários, não só para o norte da África, mas também em direção ao Oceano Índico, são tráficos que já existiam. Sim, claro. A diferença, no caso desse novo tráfico atlântico de escravizados que começa a aparecer no final do século XV, principalmente a partir do final do século XVI, a diferença é que esse tráfico agora, esse comércio, é racializado. Então, antigamente, no período que antecedeu esse comércio, as pessoas que eram escravizadas vinham de diferentes partes do mundo. Eram pessoas que, na época, incluíam europeus e povos de diferentes continentes e regiões. Mas o tráfico transatlântico de escravizados, que começa com a chegada dos europeus nas Américas, é um tráfico que tem como alvo as populações africanas da África Ocidental e Centro-Ocidental, que gradualmente começaram a ser identificadas como populações negras. Então, populações que eram identificadas pelas características físicas que as faziam diferente dos europeus, então, portugueses, holandeses, franceses, ingleses. Então, é a racialização e o nascimento do racismo anti-africano que emerge durante esse período. E importa também lembrar qual é exatamente o papel dos agentes locais neste processo de escravização. Sim. O papel dos agentes locais é difícil de generalizar, porque em cada sociedade africana, estamos falando de quilômetros e quilômetros da costa ocidental da África e da costa centro-ocidental também. Então, no caso da região onde os portugueses tiveram um papel central no processo de escravização, que é na África Centro-Ocidental, é claro que existiam agentes locais que estavam trabalhando, então, capturando cativos, geralmente saídos de guerras locais, mas na África Centro-Ocidental os portugueses tiveram um papel central, inclusive como agentes, porque nessa área também participaram de rázias, capturaram gente, transportaram gente e eram também os intermediários. Então, nessas áreas onde os portugueses estiveram colonizando
o continente já estabeleceram colônias como Benguela e Luanda, nessas áreas os agentes europeus portugueses eram figuras importantes. Em outros lugares não se tratava exatamente disso. Por exemplo, no norte do Rio Congo, onde fica essa região da costa de Luango, os portugueses estavam presentes ali desde o final do século XV, mas nunca dominaram aquela região. Então, de maneira geral, sejam os portugueses nessa área ou outros europeus, como os franceses, ingleses, holandeses, ou então na Costa do Ouro, que é na região de Gana dos dias de hoje, nessas áreas, os reinos locais, estados locais, quando existiam estados formados, tinham seus próprios agentes que estabeleciam as regras do jogo em relação ao comércio de escravos. Estabeleciam, por exemplo, o pagamento de tributos, né, de taxas, de impostos. Eram eles que autorizavam esses europeus a estabelecerem, por exemplo, fortalezas, castelos e outras estruturas para poder vender escravizados. Então, claro, isso dependia também da região da qual estamos falando. E isso é realmente muito interessante porque, infelizmente, temos, enfim, muito facilmente se homogeneiza um território que, na realidade, é muito diverso, não é? Quando estamos a falar destas regiões, estamos a falar de diversos reinos, como acabou de dizer, e, portanto, já com estruturas até bastante desenvolvidas, ao contrário, lá está, do que às vezes se pensa que não, são sociedades completamente quase tribais, sem qualquer tipo de poder organizado, quando isso não corresponde de todo à realidade. Enfim, foi uma imagem também que se foi construindo com base nesta ideia racializada do que é o próprio continente africano. Mas é realmente muito interessante ver também como estes agentes locais, quando falamos de agentes locais, portanto agentes africanos, ou os agentes portugueses acabam, não é, por se interligar com estes reinos. Estou-me a lembrar por causa do seu último livro, que depois recomendaremos, claro, no final, que se intitula The Gift, e que trata precisamente como é que os objetos materiais, não é, têm também um papel de relevo neste comércio transatlântico, nesta ligação que se faz com estes reinos locais, portanto, onde estes objetos, do qual poderá explicar um pouco melhor, têm uma dimensão simbólica muito forte e servem de ponto de ligação para garantir esta comercialização e este tráfico. Exatamente. E nesse caso, é claro, esses agentes europeus que estavam entrando em contato com os agentes locais, é claro que em alguns lugares existiam sociedades organizadas em termos de ter um Estado, com um exército, com classe de nobres, escravos, inclusive, no caso do Daomé, na África Ocidental, e em outros lugares esses estados não existiam. Então nós temos essas duas questões, mas nos dois casos, quando os europeus chegavam para começar esse tipo de comércio, eles entendiam e começavam a se interessar pelos gostos e interesses que esses agentes locais tinham. Então, de um lado, eles pagavam tributos para esses agentes locais em termos de mercadorias, que na época poderiam ser consideradas como moedas, mercadorias como, por exemplo, álcool, ferro, tecidos, fumo. Todos esses itens eram usados para comprar cativos. E uma porção extra desses itens era dada, geralmente, a esses agentes locais em termos de presentes, que eram considerados como os presentes, mas, na verdade, presentes no sentido de taxas, de tributos. Mas, além disso, esses europeus também traziam com eles objetos que eram manufaturados, que eram objetos fabricados na Europa, que respondiam aos gostos locais, que ao passar muito tempo na costa, eles iam aprendendo o que esses africanos gostavam, e os africanos tinham pedidos bem particulares em relação a que tipo de produtos eles gostariam de ter, seja para consumo próprio, seja para consumo mais extenso. Neste caso,
enfim, no último livro que publicou, The Gift, trata um caso muito particular e muito interessante que eu acho que valeria a pena os nossos ouvintes conhecerem, que é o caso de uma espada, não é? Uma espada que, enfim, está também ligada não só com os portugueses, mas também com a própria colonização, ou melhor, com o tráfico francês. Sim, se trata de um objeto que localmente existia já na área da costa de Luango, no norte do rio Congo, que se chama localmente, em Congo, se chama quimpaba, que é um tipo de uma arma, de uma espada cerimonial, que era usada geralmente pelo rei e em seguida também passa a ser utilizada por um dos agentes desse rei, que era entre aspas, o ministro do comércio. Uhum. E no caso, o que os franceses fazem no final do século XVIII, e é um processo que a gente vê em outras áreas da África Ocidental e nessa área da costa do Luango, também mais tarde, no século XIX, é que os franceses vão dar de presente para um desses agentes locais uma quimpaba que foi criada e foi manufaturada, fabricada na França, uma quimpaba, uma espada de prata, com uma inscrição, com uma dedicatória para esse agente local. Então, nesse caso, eles utilizam emprestam, poderíamos dizer assim, o formato de um objeto que era utilizado localmente, mas criam esse objeto na Europa com um metal nobre como a prata e ainda por cima colocam uma dedicatória escrita em francês com o nome desse agente para dar a esse agente como presente, em agradecimento a partir do final de um conflito que houve entre os franceses e nessa região da costa. Mas o que é interessante é que a partir daí nós vamos ver uma proliferação, principalmente no século XIX, de objetos parecidos com aquele, que também foram fabricados por outras nações europeias, inclusive os portugueses, que passam a presentear os agentes locais com essas quimpabas, que na verdade bimpaba, que era o plural de quimpaba, aos agentes locais. E é também sempre uma perspectiva interessante e diferente esta das materialidades e da sua relação com os acontecimentos históricos. Mas já que falamos de movimentação de objetos e sobretudo de movimentação de pessoas, de muitos milhões de pessoas, a minha pergunta é, no fundo, qual acaba por ser o impacto local deste tráfico na costa ocidental africana? Os impactos são múltiplos e os historiadores divergiram no passado em relação à questão do impacto. Podemos considerar que o impacto foi diferente ou não é exatamente igual na África Ocidental, que é, por exemplo, na África Centro-Ocidental. Mas o que acontece aqui é que um dos impactos é uma aceleração da violência nessas sociedades. Essas sociedades são desprovidas, por exemplo, de sua população masculina, porque a maioria daqueles que eram embarcados nos navios para as Américas eram homens, então as mulheres geralmente eram mantidas localmente para um outro tráfico que ia o tráfico muçulmano, e também eram mantidas para trabalhar na agricultura localmente. Então, a despopulação, a perda da população masculina é um dos elementos, o aumento da violência, a aceleração das guerras que vão se intensificar com esse comércio de africanos escravizados e, principalmente, também o aumento da insegurança, porque nesse processo, principalmente a partir do século XVIII, quando o comércio vai se acelerar, existe todo mundo que seja, independentemente do sexo, independentemente da classe social, de uma certa maneira estava exposta a ser capturado e transportado para as Américas. Obviamente que isto do impacto local, porque se olharmos, claro, do impacto do outro lado do Atlântico, basta olhar
por exemplo, para o Brasil, para perceber como a economia do Brasil esteve intimamente ligada com este tráfico de escravizados, uma ligação muito próxima que acabou por se estabelecer entre o Brasil e a costa africana, sobretudo a região de Angola, o qual se viu perfeitamente durante o período da restauração, em meados do século XVII, quando os holandeses capturam temporariamente, não é, Luanda, e a coroa portuguesa está muito preocupada naquele momento porque o Brasil depende economicamente, portanto, podemos ver também como esse impacto, enfim, há o impacto local, claro, por causa desta sangria, não é, de pessoas, e depois, claro, que vai criar novas economias baseado nesse trabalho forçado, nesse trabalho escravo. Mas realmente, e aliás, falando de Brasil, lembro-me também que o Brasil também é construído à base deste trabalho escravo, como eu acabei de dizer, o que também vai gerar, claro, tensões sociais e revoltas de escravos. E as revoltas de escravos até têm sido temas até bastante estudados nos últimos anos, nas últimas décadas. Qual é realmente o papel e até a dimensão destas revoltas de escravos? Mesmo em São Tomé tiveram um impacto bastante central, penso que já no século XVI, se a memória não me falha, e depois, enfim, temos, claro, essa dimensão no Brasil, com os escravos até que revoltam-se, fogem, criam os quilombos, temos o famoso quilombo dos Palmares. Quando pensamos nestas revoltas de escravos, o que é que sabemos sobre elas? Sabemos bastante coisa. Eu acho que nos dias de hoje, acho que existe cada vez mais interesse, existe no caso do Brasil. Eu acho que é importante a menção a São Tomé, que é um precursor do que vamos ver no Brasil em seguida, no século XVII, com o Quilombo dos Palmares, que é um quilombo que dura durante praticamente um século. Então, não se trata de uma revolta, no sentido que não foi uma rebelião temporária, mas a formação de comunidades de escravizados fugitivos. Depois temos outras revoltas, algumas delas que foram abortadas, principalmente em regiões, por exemplo, na Bahia, é um exemplo desse tipo de revolta em 1835, mas já com uma série de mini-revoltas durante as primeiras décadas do século XIX, e geralmente em lugares onde havia uma grande concentração de pessoas nascidas na África, e onde esses nascidos na África e escravizados formavam a maioria da população. Então, isso no caso do Brasil, em 1835 é uma revolta que tem lugar na Bahia, conhecida como a Revolta dos Malês, porque Malês era o nome que era dado para aqueles africanos que eram muçulmanos. Mas, além disso, houve outras revoltas importantíssimas que estavam em diálogo com o que aconteceu no Brasil. Duas revoltas, por exemplo, uma na Jamaica, na segunda metade do século XVIII, uma outra na região que era dominada pelos holandeses, na América do Sul também, na colônia holandesa do Suriname. Ainda temos outras revoltas que acontecem, por exemplo, em Cuba, e claro, a revolta mais importante, a única que a gente caracteriza como tendo sucedido, que é a revolta em Saint-Domingue, que levou à abolição da escravidão em Saint-Domingue e a independência da França, que levou à criação, então, do Haiti. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. E já que abordámos as origens deste tráfico transatlântico, também os processos e como se desenrolava no fundo, mas afinal como é que se acaba por abolir não só a escravização de africanos, mas também o próprio tráfico transatlântico? É um processo que demorou praticamente um século, que começa, na realidade, com o fato essas revoltas, por exemplo, das quais a gente estava falando, essas revoltas geralmente em períodos onde começavam a ter revoltas, principalmente na América do Norte, isso levava a pressões para abolir o tráfico, porque havia uma consciência que essa concentração grande de pessoas nascidas na África poderia levar a revoltas. Então,
Então, esse processo é um processo que começa no final do século XVIII e com pressões internacionais a partir, principalmente, de 1807, quando a Inglaterra abole o tráfico. Mas já nesse período existia um processo que se chama abolição gradual da escravatura, que começa, por exemplo, no caso, no norte dos Estados Unidos, com a passagem de leis, de legislação, que libertava os nascidos, né, os filhos das escravizadas. Uhum. E isso, então, é um processo que era chamado a processo de abolição gradual. Essas leis ficaram conhecidas no mundo lusófono como leis do ventre livre, ocorreram no norte dos Estados Unidos, ocorreram em seguida na América Latina, muito mais tarde no Brasil. Então, isso foi parte de um processo legal. E, de outro lado, esse processo de abolição da escravatura e do tráfico também se dava num outro terreno, que era o terreno da própria luta dos escravizados, quando fugiam, quando se rebelavam, quando se autoemancipavam. Então, é um processo duplo, levado pelos escravizados eles mesmos e, a partir de um certo momento, com o apoio também da população branca das Américas e da Europa, que vai começar a entender a escravatura e o próprio comércio de escravizados como atrocidades humanas que precisavam terminar. Então, é na combinação desses elementos que o tráfico finalmente é abolido. E também, claro, havia considerações econômicas, e tem toda uma tese sobre o fato da Eric Williams, historiador que escreveu sobre a abolição da escravidão no Caribe britânico, que indicava que essa abolição também foi influenciada por motivações econômicas num período em que a escravidão já não era tão lucrativa. Claro. Observamos um pouco, não é, todo este fenómeno e realmente hoje em dia ainda temos a questão da escravatura bem presente, até porque temos uma memória, enfim, viva e que vai sendo avivada e bem sobre esse processo. E neste caso, como a professora Ana Lúcia já trabalhou bastante a questão da memória e como é que essa memória se fixa, eu penso que seria interessante realmente refletirmos um pouco sobre como é que a escravatura tem sido vista nas últimas décadas, como é que estas políticas de memória, em maior ou menor grau, não é, conforme o país que estivermos a falar, mas como é que estas questões realmente chegam aos nossos dias e como é que, de forma até polémica, não é, que são recordadas? Sim, também da mesma maneira que o tráfico e a abolição da escravidão e do tráfico foi um processo gradual, a maneira como essas atrocidades são lembradas varia também com o tempo. No primeiro momento, essa memória ela é fixada como memória coletiva, porque as pessoas que lembravam o período da escravatura eram os próprios antigos escravizados, nas sociedades onde eles ainda viveram durante muitos anos, até, em alguns casos, no caso do Brasil, até o começo do século XX. Então, existia desse primeiro período, inclusive nos Estados Unidos, uma memória que era muito fixada em relação a questão da abolição. Então, era a abolição da escravatura que era comemorada no espaço público através de festivais, muitas vezes através de uma certa adoração das figuras que aboliram a escravidão, no caso do Brasil, a princesa Isabel, no caso dos Estados Unidos, o presidente Lincoln. Isso aí é um período inicial. Depois, acho que existem outras camadas que vão se acrescentando com o passar do tempo e varia muito de lugar para lugar, que é um certo esquecimento que vai se instalando na medida em que os antigos escravizados morrem, não estão mais lá para contar a história, e essa memória, de uma certa maneira, é uma memória de segunda mão. Mas a partir dos anos, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, essas questões começam a reemergir, porque em todas as sociedades americanas onde existiu escravatura,
o racismo que discriminava pessoas que são classificadas como pessoas negras, continuava muito forte, e isso com indicadores econômicos da exclusão dessas pessoas. E por isso, essa memória vai começar a reemergir no espaço público a partir da segunda metade do século XX, mas principalmente a partir dos anos 90, com o final da Guerra Fria. Então, e daí já é num período onde já aconteceu a descolonização da África, a descolonização do Caribe, e isso aí dá um impulso para a emergência de uma memória pública, principalmente, em que esses atores sociais que se identificam como negros e como pessoas que são descendentes de colonizados e de escravizados, que começam a pedir, por exemplo, que a sua história, que a história dessas atrocidades seja reconhecida no espaço público. Pedem, então, para que se construa monumentos memoriais para lembrar os antepassados, e, claro, isso é uma dimensão que começa a ficar visível a partir dos anos 90, mas que nos últimos 20 anos se acelerou bastante, inclusive em países como Portugal, onde essa questão era raramente discutida, e onde hoje esse passado passa de uma maneira muito, muito lenta a ocupar o espaço público. E uma das formas sobre as quais este debate acaba por chegar um pouco ao grande público é através de uma ferramenta que é o cinema. Há bastantes filmes sobre este tema. Lembro-me de um que já havia há bastantes anos, na verdade, um filme dos anos 90, o Amistade, que é um filme que marca bastante. Ou até os 12 anos escravos, que ganhou o Oscar. Sim, exatamente. Mais recente, sim. Sim, sim. A televisão, nesse caso, no caso da memória pública, a televisão e o cinema têm um papel muito importante. Eu lembro aqui daquele, do romance e também da série televisiva do Alex Haley, Raízes, que foi veiculado nos anos 70, teve muito sucesso no Brasil. No Brasil também, além de Raízes, as telenovelas, por exemplo, como Escrava Isaura, que é totalmente distorcida, claro, mas enfim, começa a ver a partir desse tipo de produção televisual, tem um impacto no público. Por exemplo, no caso de Raízes, quando eu fiz pesquisa de campo na República do Benin, há uns 20 anos atrás, eu me lembro que as pessoas que eu entrevistei estavam falando da experiência dos seus antepassados e mencionavam Kunta Kinte da série Raízes, porque era a partir dessa série televisiva que eles faziam a mediação em relação ao próprio passado dos ancestrais que foram escravizados. Então teve uma importância muito grande já a partir dos anos 70, no Brasil também, filmes como Gangazumba, Zumbi, Quilombo, não é Zumbi o nome do filme, mas enfim, esses filmes do Cacá Diegues nos anos 70 e nos anos 80 também foram importantes. E claro, ultimamente, a Amistade foi o próprio filme Lincoln, 12 anos escravo, que agora não lembro se esse é exatamente o título em inglês, mas enfim, é uma proliferação. A cada ano tem novos filmes tratando dessa questão, impulsionando e renovando essa memória pública. E neste caso falámos da questão da memória e também destas políticas públicas, e coloca-se também hoje em dia uma questão que está a ser cada vez mais debatida. Em Portugal tem surgido na esfera pública, mas talvez não com o devido debate que merece, que é a questão das reparações históricas. E aliás, a professora Ana Lúcia Araújo já publicou várias obras dedicadas precisamente a estas questões. O que é que se entende por esta reparação histórica, não é? E neste caso, porque é que hoje em dia, 2024, é um debate importante? É uma pergunta complexa, porque claro, a questão da reparação histórica tem várias dimensões, e tem uma dimensão que é de reconhecer esses erros que foram cometidos no passado, essas atrocidades, e oferecer medidas para remediar o que aconteceu no passado. E claro que o problema das atrocidades como a escravidão e o comércio de africanos escravizados é que ocorreram durante um período bastante longo,
mais de 3 séculos, e nunca houve reparação para aqueles que foram escravizados. Quando a escravidão foi abolida nos diferentes lugares, nas diferentes partes das Américas, geralmente foram os proprietários de escravos que receberam indenizações da parte dos governos. Então, essa reparação nunca aconteceu na época quando a escravidão foi abolida. E, além disso, depois disso, essas populações de origem africana, populações negras nas Américas, continuam, na maioria dos casos, sendo excluídas socialmente e economicamente. Então, do ponto de vista econômico, essas reparações teriam que ter tido lugar já no período da abolição. E haviam pedidos. E havia pedidos para que fossem tomadas medidas para remediar o que tinha sido feito nos séculos anteriores. Então, essa é uma dimensão econômica e material que, apesar dos pedidos de reparação, esses pedidos nunca foram atendidos. De outro lado, tem toda uma dimensão simbólica, e eu acho que hoje em dia, a maioria das vezes que se fala em reparação histórica, se fala de uma dimensão simbólica. O primeiro elemento dessa reparação é de ordem simbólica, é reconhecer que essas atrocidades foram cometidas, por exemplo, pedidos oficiais de desculpas também da parte dos estados, que é algo que também não aconteceu, exceto recentemente no caso da Holanda, em que o rei da Holanda fez um pedido de desculpas oficial. E, além disso, claro, os elementos que a gente já mencionou, por exemplo, a construção de monumentos, construção de memoriais que reconheçam no espaço público as atrocidades que foram cometidas. E isso tem acontecido em alguns países, como, por exemplo, o Brasil, tem acontecido aqui nos Estados Unidos, com a criação de museus, de exposições, mas em muitos países ainda essa questão fica muito a desejar. É o caso de Portugal, por exemplo, no caso de Lisboa, onde existe um projeto de memorial às vítimas da escravatura que até hoje não saiu do papel. Sim. E, por exemplo, a Espanha também está muito atrás nesse processo. E os outros países, como a França, a Holanda, até a Inglaterra, esse debate tem acontecido também e algumas medidas já foram tomadas. Também eu menciono aqui outro tipo de medida, que é a questão da educação, de tornar obrigatório, por exemplo, o ensino da história dessas atrocidades, que tem sido uma dimensão desse pedido de reparação histórica no sentido simbólico. E realmente, como se deve ter percebido ao longo deste episódio, há todo o interesse em relembrar o processo de escravização e o próprio tráfico atlântico. É um tema que, como se percebe, é bastante atual. E a propósito disso, acabamos também por recomendar os livros da professora Ana Lúcia Araújo. Um já aqui referimos, The Gift, How Objects of Prestige Shaped the Atlantic Slave Trade and Colonialism, que foi publicado precisamente neste ano 2024, e outro que sai um bocadinho mais para a frente, em outubro deste ano, Humans in Shackles, An Atlantic History of Slavery, este mais focado, como se percebe, neste tráfico transatlântico. E, aliás, esperemos que venha a ser publicado em Portugal. Infelizmente, não está nenhum publicado neste momento, mas o Humans and Shackles, vamos tentar mover os nossos conhecimentos para que isso aconteça, não é assim, Paulo? Foi uma visão realmente muito panorâmica sobre a escravatura. Claro que haveria muito mais a dizer e estou certo que, aliás, teremos mais episódios no futuro, porque muitas destas questões podem ser muito bem desenvolvidas para conhecermos melhor o que foi este fenómeno e, por causa disso, claro, agradecemos à professora Ana Lúcia Araújo. Muito obrigado por ter estado aqui connosco neste nosso episódio, que marca, como dissemos no início, também esta lembrança deste mês da consciência negra, saindo este episódio em fevereiro. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Obrigada. E estamos mesmo a terminar este nosso episódio, mas queríamos também deixar aos nossos ouvintes algumas sugestões de leitura em português. Por isso, voltamos a recomendar um livro que já aqui trouxemos, de Marcus Rediker, O Navio Negreiro, uma história humana, publicado pela Saída de Emergência em 2023, e uma segunda sugestão de Arlindo Manuel Caldeira, Escravos e Traficantes no Império Português, o comércio negreiro português no Atlântico durante os séculos XV a XIX, publicado pela Esfera dos Livros em 2013, e um livro que, como se percebe pelo título, aborda este comércio
a partir da perspectiva portuguesa. E também referir um site que foi mencionado neste episódio e também já o recomendámos noutra ocasião, que é o slavevoyage.org, que apresenta, lá está, estes números brutais do tráfico transatlântico que foram referidos neste episódio. E pronto, é tudo neste nosso episódio 77 do podcast Falando História. Como sempre, agradecemos aos nossos patronos, que realmente contribuem decisivamente para a manutenção deste nosso projeto de divulgação histórica. E já sabem, se querem juntar à nossa comunidade, é só seguir o link que deixamos, que é patreon.com/falandohistoria. O e-mail está sempre aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com, e a edição, já sabem, é de Marco António. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.